A região de Kanto em Pokémon, amada por muitos, odiada por alguns e indiferente para outros. E no vídeo de hoje, como um Pokétuber que se preze, eu vou estar reagindo a todos os 151 Pokémon. Então não vamos ficar enrolando muito, porque é muito Pokémon pra gente falar, então bora lá. Fala galera, eu sou o Moleiro e antes de tudo eu só quero lembrar de duas coisas. A primeira é que isso aqui é só minha opinião, você tem todo o direito de discordar educadamente. A segunda coisa é que os comentários meus vão ser bem breves, porque, cara, são 151 bichos, né? Não dá pra eu ficar me aprofundando em todos os Pokémon que eu comentar, né? Então bora lá, vamos começar? Vou começar por ele, né? Vou ficar aqui no espaço aqui pra colocar a imagem dele aqui do lado. Vamos começar por ele, né? O Bulbasauro, cara. Eu não preciso nem comentar, né? Porque, ó, eu tenho esse brinquedo aqui, ó, que ele tem uma cor meio estranha, mas esse negócio aqui, cara, é mais velho que muita gente. Se existisse só o Bulbasauro no universo, certamente eu não seria mais feliz, mas eu seria menos triste. Em seguida, a gente tem o Ivysaur, que ele é basicamente o Bulbasaur adolescente, né? Uma coisa interessante é que quando eu era adolescente, o Ivysaur era meu predileto. Eu tava meio naquela fase de... eu não posso gostar de Pokémons fofos, meu Deus. Não seja esse tipo de pessoa. Em seguida, temos o Venossauro, né? Sapão, bolado. Por muito tempo eu não curti ele, mas hoje em dia... eu até que gosto, mas pra mim dos três, eu acho que é o mais fraco. Lagartixa careca, mas com um touca aqui, né, é um galo na cabeça. Eu gosto que ele ainda tem esse ar de um lagarto, né, mas ele começa a ter uns traços um pouco mais, entre aspas, de dragão. Eu acho que dos três é o meu predileto. E por fim, Charizard, né. Eu não acho ele maravilhoso, mas eu acho ele da hora, né? Ele é um dragão que não é um dragão, né? Toda criança vai gostar de um dragão, né? Eu acho ele da hora, acho ele legal. Aí tem uma tartaruga azul com rabo e orelha. Dos três é o melhor. E, inclusive, eu usei ele no meu último desafio que eu postei aqui no canal, só usando o Midform. Cara, assim, dando spoiler pra vocês, ele foi o MVP do time. E, assim, insano demais. E depois a gente tem uma tartaruga com... uma bazuca, cara. Não posso dizer que não é da hora, né? Mas depois a gente tem Caterpie, assim, honestamente, eu faria carinho no Caterpie. Ele parece simpático. Tem o Metapod que por muito tempo, mano, eu achei que esse troço aqui, essa ponta aqui, editor, vira a imagem. Eu achei que isso era o nariz dele por muito tempo. Butterfree, pra muitos, isso aqui foi questão de trauma do anime. Mas eu tenho um comentário a fazer, porque o Ash... vocês lembram quando ele queria trocar? Ele trocou a Butterfree por um Raticate. Bicho aí que você encontra em qualquer canto, cara. Tá bom que depois ele destrocou, mas da primeira oportunidade falou, ó, nossa, você encontrou o amor da sua vida, né? Nossa, amor à primeira vista. Vai lá viver seu amor, vai. Tchau. Depois a gente tem o Weedle, e o Weedle eu só lembro de um meme lá do Dragon Ball, que o Goku, ele tem medo de agulha, e o Vegeta tem medo de inseto. Então a fusão deles, o Vegito, tem medo do Weedle. Cara, desculpa meu humor infantil. O Kakuna eu só lembro dele nos primeiros jogos, ele parecia que ele tinha uns bracinhos saindo do corpo dele, e isso nunca foi recriado em mais nenhum canto. E a Beedrill, assim, cara, eu teria medo dela se tivesse na vida real, porque, cara, eu já tenho umas abelhas no portão da minha casa, e eu já fico com receio de entrar pelo portão. Imagina um bicho gigante desse esperando na porta de casa. Eu não ia entrar nunca mais em casa. E depois a gente tem o Pardal que fica piando em frente da sua janela enquanto você tá tentando ter suas 8 horas de sono. E certamente você não vai conseguir. O Pidgeotto, ele tá passando pela fase de adolescente igual os iniciais. Porque ele se revoltou, pintou o cabelo e colocou pra trás. É muito rebelde. E aí o Pidgeotto com certeza não sofreu de calvície igual eu, né? Agora o Rattata, como não esquecer o nosso primeiro HM Slave, né? Cara, é um Pokémon que tem o seu valor. O Raticate, eu acho o Raticate assim, eu não curto muito o design dele, eu acho meio bizarro, mas ele é meio subestimado, cara. Esse bicho aqui no começo do jogo, com Hyper Fang, ele faz um estrago, mano. Agora a gente tem um pássaro brabo e um pássaro mais brabo ainda, e tipo, eu fico lembrando da dublagem dele. É um idiota. Agora a gente tem uma cobra roxa e uma outra cobra roxa. E eu gosto desse design aqui da Arbok, porque em cada jogo que ela aparece, esse desenho aqui, eu não sei como que chama, pescoço? Não sei se ela tem o pescoço, o corpo inteiro é o pescoço, mas ele muda. Eu acho interessante isso, poderiam fazer em mais Pokémon. Agora ele, o mascote da franquia, o Pichacu, cara.
por muito tempo eu tive uma certa birra dele, porque ele é um Pokémon que, assim, é mundialmente conhecido. Tipo, se pá, a sua avó vai saber que bicho é esse. Então eu peguei uma certa birra dele quando eu era mais novo. Mas, conforme o tempo eu fui ficando mais velho, eu reconheci o valor dele e comecei a criar um certo carinho. Mas, cara, quem nasceu pra ser Pikachu nunca vai ser Raichu, mano. Na moral, Raichu é muito da hora. Eu gosto dele desde o início. Eu fico muito decepcionado dele ser ofuscado pelo Pikachu. E, tipo assim, o Pikachu ganha mecânica, ganha de tudo. Aí você pode até falar, ah, Murilo, mas ele ganhou uma Alola Form. Não, é o outro Raichu, não é exatamente o Raichu de canto, né, que ganhou uma forma. É o outro bicho, mas não é o mesmo bicho, né? Então, assim, eu fico triste pelo Raichu, cara, porque ele sempre será uma sombra do Pikachu. O Sandstream parece que colou um wallpaper de parede nas costas dele. É fofo, é fofo. O Sandslash, eu lembro também de um meme de Dragon Ball dele, que é tipo assim, ele na versão Shine, ele é Super Saiyajin God, e aí a versão de Alola é tipo Super Saiyajin Blue. E os cachorros estão latindo agora. É brincadeira, é só gravar que os cachorros começam a latir. Agora a gente tem a Nidoran fêmea, e a Nidoran, que bicho que ela era? É uma chinchila? É um ornito... Eu ia falar ornitorrinco, cara. Mas é fofo, né? Tipo, eu teria uma dela em casa, mas aí a evolução dela, eu acho que eu não teria. Eu acho que ela quebraria a minha mão. E aí a Nidoqueen provavelmente ia destruir a minha casa, né, velho? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aí a gente tem o Nidoran macho, que certamente ia arrancar o meu dedo se eu fosse tentar fazer um carinho nele. E aí tem o Nidorino, que esse aqui, cara... Não, esse aqui não ia só morder meu dedo, ele ia destruir a minha mão por completo. O Nidoking nem se fala, né? Inclusive, o Nidoking tem um dos meus shines prediletos, ele fica com um azul tão bonito. Eu fico um pouco decepcionado, porque a Nidoqueen, ela fica com um shine, aquele verde ridículo. Que coisa horrorosa! A Clefairy, eu só consigo imaginar que era pra ela ser a mascote da franquia. Gente, eu não consigo imaginar ela sendo a mascote da franquia, mas ela é fofa. Aí vem a Clefable, que é a Clefairy maior. Tem como eu não gostar da Vulpix, né? É uma raposinha com franjinha. É fofa. É só isso. E Ninetales é maravilhosa. Jigglypuff, cara, não tem como pensar o Jigglypuff e não pensar aquele do anime que cantava e colocava todo mundo pra dormir, ficava brabo e depois ia desenhar na cara de todo mundo só porque todo mundo dormiu. Aí a gente tem a Wigglytuff. Toda vez que eu lembro dela, essa coisa branca aqui, esse design branco na cara dela, fala se não parece a barba do Homer Simpson. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Zubat, eu tenho um certo trauma aí de Pokémon GO e o Golbat. Vocês já viram o Golbat com a boca fechada? Em seguida a gente tem o Oddish e... Cara, eu só lembro de uma coisa com o Oddish, mano. Não tem jeito. O Glue também, cara, esse negócio saindo da boca dele. É muito estranho esses dois, mano. A Vileplume é a melhorzinha dos três. Na verdade, eu gosto bastante dela. Parece que ela tem um sombreiro aqui na cabeça. Pelo menos ela é a melhor dos três, né? Agora o Paras, assim, eu me simpatizo com ele, cara. Ele, assim, ele é um Pokémon esquisito, um Pokémon estranho, mas eu simpatizo com ele. Eu curto ele. Eu não posso falar a mesma coisa para a Sect, né? Agora a gente tem o Chikungunya. Quem entendeu, comenta aí embaixo. E o Venomoth, cara, tem um negócio engraçado, porque a galera tem umas teorias, assim, que a evolução do Caterpie e do Venomoth, elas foram trocadas, né? Tipo, os caras estavam fazendo um jogo de Red Blue, e aí, por acidente, trocaram as evoluções. Assim, é aqueles negócios, né? Tipo, já se passaram quase 30 anos e nenhum desenvolvedor, ninguém falou sobre isso. Então, é mais daquelas teorias que fica na imaginação da comunidade e vai morrer na imaginação da comunidade. E agora, cara, assim, eu fico pensando que quando o Nova saiu, ela sofreu um hate exagerado por alguns pokémons, como o Drubbish e o Vanillush. A galera esqueceu totalmente dessa porcaria que existe em Kanto. Mano, tipo, na moral, cara, olha isso, não. 3 topeira, é 3 cocô junto, mano. Que merda, hein? Miau, eu gosto do Miau, eu gosto muito, em geral, eu gosto de pokémons felinos e caninos. O Persian, eu gosto dele, parece que ele vai entrar na minha casa e roubar minha carteira, né? Mas eu gosto, acho um Pokémon bonito. O Psyduck é uma coisa engraçada, porque conforme foi passando os anos, eu fui gostando mais ainda dele, eu acho ele muito engraçado, quando eles representam ele no anime, né? O Psyduck da Michi, eu acho demais ele. O Golduck, eu acho que ele merecia um pouco mais, tá? Ele nunca ganhou nenhuma outra evolução, uma mecânica nova, uma mega evolução, nunca ganhou nada. Acho que ele merecia ganhar alguma coisa. Mamaco brabo, Mamaco mais brabo ainda.
agora a gente tem o Growlithe. Cara, eu já falei, eu gosto de pokémons caninos e felinos. Não tem como gostar do Growlithe. Essa coisa fofa do caramba, dá vontade de agarrar ele. E o Arcanine é a mesma coisa, mano. O Arcanine foi, por muito tempo, um dos meus pokémons prediletos. Assim, meu top 5, meu top 10, não sei. Nunca escolhi meu top 10 de pokémons prediletos, mas ele tava lá. O próximo pokémon, esse pokémon eu gosto demais, que é o like no vídeo. Esse pokémon, ele é muito bom, eu gosto demais dele. Não. Esse aqui eu nunca entendi. Se alguém puder colocar aí nos comentários o que é isso na barriga dele, que eu nunca entendi. O Poliwhirl, ele tá aqui pra mostrar novamente que as Midforms em Kanto são as melhores coisas. Ele mostra que ele evoluiu, né, que houve uma evolução. Ele mostra que ele é um Pokémon mais forte, só que ele ainda é simpático. Diferente do Poliwrath, que fez amor com suco. Fake Nutty! Abra, cadabra, um toque vira mágica. Assim, eu fico muito triste com esses Pokémon que evoluem por troca, que é uma das coisas mais bestas que a Game Freak já inventou. Eu entendo, tá? Eu entendo o porquê que ela fez isso. E assim, eu, como uma criança sem amigos, jogando o emulador, cara, eu nunca consegui ter um Alakazam sem ser por cheat, né? O Machop, ele é meio estranho, assim. Ele tem, assim, uma fisionomia de uma criança, mas ele tem cara de dinossauro. Aí tem o Machoke, que é fisionomia de um adolescente assim, bombado, né? Com os músculos rasgando, inclusive, se eu não me engano, na Pokédex, diz que esses cortinhos que tem no braço dele é porque os músculos dele estão rasgando de tão forte que ele tá. E aí a gente tem o 4 braços do Ben 10, né? Com cara de dinossauro. E uma sunguinha. Bellsprout, cara, o Bellsprout eu sempre achei ridículo, mas ele é tão ridículo, mas tão ridículo que ele começa a ficar engraçado. Ele começa a ter um certo carisma, mano. É incrível. Aí depois ele perde as pernas dele, as raízes dele, fica esse troço estranho com boca. E depois ele fica um troço com boca grande, estranha e braba. Dá pra perceber que todo mundo aqui em Kanto é meio brabo, né? Alguma coisa aconteceu. Cara, Tentacool e Tentacruel são uns bichos brabos, mano. Imagina, você tá no ar e de repente aparece esse bicho com os tentáculos, com os negócios vermelhos na cabeça. Na sua frente, mano. Eu dou adeus logo pra minha mãe e falou. Perna com braço, perna com 2 braços e 2 pernas e um dinossauro com pedra. Ponyta, que só é lembrada pelo seu shine, que é muito bonito. Rapidash, decepcionante. Decepcionante, e até hoje não tem um Pokémon Pegasus, né? É um pouco frustrante. Slowpoke sou eu na vida, Slowbro sou eu na vida também, mas... tirando a parte que alguém tá mordendo meu rabo, né? Mas... Que papo é esse, Willis? Criatividade. Pato com alho poró. Praticamente ele já vem pra você cozinhar ele, né? Esse bicho aqui é engraçado porque ele aprende Fly. Aí você me diz, como que ele usa o Fly? Tem uma animação que mostra ele girando assim a cabeça igual um helicóptero. As 3 cabeças do Dodrio representam o meu humor, que é um brabo, outro mais brabo ainda, outro entediado, sem saber o que fazer na vida. O Seal eu acho bem fofo, mas eu nunca entendi porque ele fica com a língua pra fora, cara. Dugong, né? É uma foca branca com chifre. É um design super simples, né? Esse aqui parece minha avó sem dentadura e esse aqui é meio estranho. Você sabe que Muck é ao contrário? Shellder é um bicho estranho. Mais estranho que o Shellder é a evolução dele, que todo mundo já sabe. Eu sei que você pensou. Mas eu, criança inocente, vi o Cloyster e pensava que essa cabecinha dele, na verdade, era um Gastly. Antes do Gastly virar Gastly, ele era um Cloyster. Aí ele morreu e aí virou o Gastly. E em seguida a gente tem o Gastly. Uma bola flutuante. O Haunter sim, ele é um Pokémon brabo, bolado demais, mano. Esse é aquele Pokémon fantasma, eu acho muito bom. E aí a gente vem com o Gengar, tipo assim, não me entendam mal, o Gengar é da hora, cara. Eu acho engraçado que no anime, cada vez que ele aparece, ele tá com uma cor diferente. Mas tipo, mano, você sai do Haunter pra ir pro Gengar, cara, pra mim, tipo assim, o Haunter é muito mais superior do que o Gengar em questão de design. O Onix é aquilo, né? É o Onix, né? Eu acho engraçado falando do anime de novo, como o anime representa o Onix como um Pokémon forte e poderoso, e no jogo ele é um cocô, cara. Nossa, não, o Onix é muito ruim, mano, não tem jeito. Drowsy, eu sempre pensei que esse negócio marrom dele é porque ele entrou na lama e se sujou. Tem uma música nele, se vocês procurarem aí no YouTube, Hypnosong, alguma coisa assim, vocês vão encontrar uma canção do Hypno em inglês, cara. É muito bizarro, cara. Aquilo me deixou com certos pesadelos. O Krabby, ele parece meio estranho, parece que ele tá olhando no fundo da minha alma. O Kingler é um dos meus Pokémon de água daqui de Kanto prediletos, mano. Eu acho o Kingler demais, mano. Eu fico frustrado que o Ash preferiu ficar com o Squirtle do que o Kingler aqui.
Mano, obviamente é muito mais legal. Muito obrigado. Pokébola e Pokébola de cabeça pra baixo. Criatividade. Eu queria entender o que acontece com esses coqueiros, porque eles evoluem pra um coqueiro maior e cadê os outros 3? O que aconteceu com ele? O que esses 3 fizeram com os outros 3? Hein? O que o Body, cara, é a representação de história triste, é a representação de tristeza, mano. E aí ele evolui, né? O bicho consegue evoluir com o crânio da cabeça da mãe dele, aí ele vira mãe. Aí ele tem um filho, aí o filho pega o crânio ou ele já nasce com o crânio? É muito complexo. O Hitmonlee parece que tá vestindo alguma coisa, mas não tá vestindo uma coisa, né? Porque tem esse troço do olho dele, parece que colocou uma roupa por cima. Aí o Hitmontop, aí ele tá com a roupa, eu acho um pouco estranho, eu sempre achei um pouco estranho essa roupa do Hitmontop, assim, não que você possa ficar maneiro com uma saia, né, mas é um pouco estranho, assim, eu acho um pouco estranho nele. E aí a gente tem o Lickitung, e eu quero fazer uma pergunta aqui pra você. Que bicho que o Lickitung é? O Koffing mostra que as toxinas que estão meio que em volta dele fizeram ele um pouco mais feliz, né? Só que aí ele exagerou demais, aí cresceu um outro negócio dele, e aí ele ficou meio bolado, né? Ficou meio triste, né? Rhyhorn, cara. Não, Rhyhorn. Pô, rinoceronte de pedra. Não tem como ser mais maneiro. Aí tem o rinoceronte bípede. É engraçado porque a galera reclama hoje em dia dos Pokémon que era com a Trubit. E aí depois ficou de 2 pernas. E a gente tem aqui em Kanto o Raidon, a prova bíblia. E dessa essa imagem dele tá muito engraçada. Mas que tá pedindo um abraço. Quanto tempo, mano, vem cá. Eu só lembro do Heitor. E se você não conhece esse meme, mano, vai procurar. O Tangela, eu fico pensando o que tem atrás dessas pinhas dele. Que bicho que tem? Que formato que tem? Kangaskhan devia ser meio injusto, né? Porque é 2 Pokémon em 1. É meio bizarro. É tipo, você entra com o seu filho, bebê ainda, pra lutar. E aí são 2 em 1. Eu acho meio injusto. Eu acho que devia ser contra as regras isso, hein? Horsea me lembra da decepção de que a Misty nunca teve um Kingdra. E aí ele evolui pra um... Esqueci o nome? Aí ele evolui pra um Sidra. E, novamente, aquela teoria que o pessoal fica brabo quando evolui é verdadeira aqui, porque, mano, ele era um Pokémon feliz, simpático e ficou brabo. Peixe com preenchimento labial, outro peixe com mais preenchimento labial ainda. A Starry e a Starmie eu só lembro da dublagem delas em francês. Eu vou colocar pra vocês porque é demais a dublagem das duas. Cavalo. Pô, agora é o Scyther, cara. O Scyther é bolado demais. Por muito tempo ele foi meu Pokémon inseto predileto. Eu acho ele demais, mas acho um pouco perigoso, né? Porque você andar com um bicho assim, com umas lâminas, pode fatiar a qualquer momento você. Acho um pouco perigoso. E eu tinha uma teoria na minha cabeça de que o Scyther e o Kabutops, ele tinha algum parentesco só por conta dessas coisas aqui, dessas espadas, não é espada, garra? Eu tinha teoria de que o Kabutops e o Scyther tinha algum parentesco, até porque o Kabutops, ele fica verde na sua forma Shiny. Então eu falei, cara, faz todo sentido. Mas é quando eu tentei bolar a teoria, cara, nada batia. Então só ficou no meu imaginário mesmo. Jynx. Um design bizarro, cara. Muito feia, horrorosa demais. Só que é boa, é braba, forte. Electabuzz é maneiro, só que esse negócio, a cabeça dele sempre me lembrou uma espaçonave, assim. Eu acho meio estranho. O Magmar é uma verdadeira mistureba, né? Porque ele tem bico de pato, rabo de dragão, ele tem pata de dinossauro, ele tem a argolinha aqui de Eggrel. E a testa dele é uma bunda. O Pinsir, por muito tempo, eu achei ele bizarro demais. Eu achava ele ridículo. Mas conforme foi passando o tempo, eu comecei a curtir ele. O Tauros foi um dos Pokémons, né? Um dos vários Pokémons que fez eu adorar a tipagem normal, mano. Sério, eu gosto muito da tipagem normal. E o Tauros é um Pokémon que eu gosto muito. Não sei porquê, né? É um boi, né? Um touro aí com 3 rabos. Um chifre de prata, não sei. Mas eu gosto dele. O Magikarp, eu gosto muito que a Game Freak abraçou o meme, né? E o Magikarp, assim, é um negócio que é uma piada, mas é uma piada que você acaba levando a sério porque ele vira esse bicho bolado. Essa serpente braba. De novo, cara. O pessoal em Kanto, cara, tem um sério problema de humor. O Lapras é um bicho bonito, né? É um bicho bonito demais. Ditto, o Ditto tem um pouco de dó, né? Do que fazem com ele, assim. Eu não gostaria de ser ele. O Eevee, não. Se você chegar pra mim e falar que não gosta do Eevee, não. A gente não pode conversar. Você pode não amar ele, mas você falar que você não gosta dele, não tá, cara. O Vaporeon, não.
Não vem fazer aquela piadinha do vapor, hein? Jolton é minha Evolution predileta aqui de canto, cara. Eu gosto demais dele. Eu acho ele brabo, assim, com esse negócio assim. Parece um cachorro com gato misturado de não sei o que, mano. E o Flareon é o Flareon, né? Eu acho que é uma das Evolutions mais esquecidas, infelizmente. Porygon injustiçado, cara. Se tem um bicho que foi injustiçado, esse bicho é o Porygon, cara. Coitado. Ô, Manite, eu só lembro daquele episódio que ele cumprimenta o Professor Carvalho. O Omastar me lembra do Predador, sabe? O Predador do filme, que ficaria um pouco estranho, meio com medo, assim. A mesma coisa com o Kabuto, porque imagina 3 horas da manhã, esse bicho na sua cama te olhando. Kabutops, eu já falei do Kabutops, né? Que eu achava que ele tinha alguma ligação com o Scyther. Brabo demais, gosto. Lembro dele que eu tinha um brinquedo dele. E aí eu perdi o corpo dele, aí só ficou só a cabeça assim, flutuante, mano. Aerodax já prova de que Kanto não tá braba assim desde agora, né? Snorlax, eu tenho inveja dele. Eu tenho inveja dessa paz dele, que ele fica tranquilo, come pra caramba e depois dorme. Ninguém acorda esse bicho, é só uma falta ambulante que vai acordar ele. Eu tenho uma certa inveja. Articuno, das 3 aves, pra mim, é a mais bela. Os Aptos, quando eu era criança, era meu predileto. E o Moltres, o Moltres, né? É uma galinha com fogo, cara. O Dratini é simpático, é uma serpente, assim, com um narigão gigante. E aí, não, o Dragonair. O Dragonair é a prova de que, assim, um design simples é o bastante, mano. E aí a gente tem o Dragonite. Pra muitos um downgrade do Dragonair, mas eu passei a amar o Dragonair, cara. É um dragão pansudinho, gordinho, simpático. Olha essa cara dele, cara. Uma cara que vai ser seu amigo, que vai te ajudar a fazer a sua tarefa de matemática, a levar sacolas do supermercado. Mano, ele é demais. Não tem como odiar o Dragonite. O Mewtwo eu não consigo mais ver ele da mesma forma. Depois que eu vi a imagem de uma Ekans prenderam aqui no meio das pernas dele. Principalmente porque o Mewtwo Shine, a cauda dele fica da mesma cor do que a Ekans Shine. E o Mew é o Mew, né, cara? Tem gente que diz que não é um gato. Pra mim é um gato. Vai ser um gato. É um gato pelado. Bonitinho, fofinho. Mas provavelmente vai destruir sua vida. Então é isso, galera. Pelo amor de Deus. Foram 151 Pokémon, muita coisa, cara. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta aí embaixo se você quer que eu faça de outras regiões, que eu faça de Johto, Hoenn, Sinnoh e por aí vai. Eu vejo vocês na próxima. Beijo, falou e tchau!